Salve galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo da área de informática e no vídeo de hoje eu estarei falando sobre redes de computadores, uma questão que cai bastante sobre protocolos, camada de rede. Então eu vou trazer aqui a primeira questão e a gente vai, em cima dela, trazer os conteúdos relacionados a esse assunto. A prova é do concurso do Banco do Brasil, né, de 2021, agente comercial, pela banca Seis Gran Rio, que diz o seguinte: sabendo que o banco em que trabalha vai colocar centenas de ATMs em shoppings e postos de gasolina, um funcionário de TI propôs que cada ATM mandasse periodicamente um sinal de status por meio do protocolo UDP. Esse protocolo do conjunto TCP/IP é considerado como parte da camada alternativa A, de aplicações, alternativa B, de transporte, alternativa C, de rede, alternativa D, de enlace de dados e alternativa E, física. E aí, pessoal, qual dessas alternativas é a correta? Se você quiser pensar um pouquinho, pausa o vídeo, que eu vou trazer a resposta agora para vocês. Alternativa B, né? Camada de transporte. Então é nessa camada que reside esse protocolo aqui, o UDP. Então vamos conhecer quais são os modelos de referências que tem na área de redes de computadores referente à classificação desses protocolos. Mas antes disso, eu vou trazer aqui a definição do que são essas ATMs. Tá? É raro a gente ver, né, questões contemplando essa questão de ATMs, então eu trouxe aqui a definição para vocês tomarem nota. Vem do inglês Asynchronous Transfer Mode, né? Modo assíncrono de transferência. É uma tecnologia de rede que é baseada na transferência de pacotes pequenos, né? Criando canais fixos, né? Entre dois pontos dentro de uma rede para que os dados possam ser transmitidos. Tá? Então está aqui a pequena definição sobre ATM, porque como consta aqui no enunciado, coloquei aqui para vocês. Porém, né, apesar dele fazer essa introdução aqui, o que ele está exigindo realmente do candidato é se ele conhece as camadas, né, justamente aqui das alternativas, e os protocolos, os principais protocolos que residem dentro dessas camadas. Vamos então falar sobre a questão dos modelos. Existem dois principais modelos da área de redes de computadores que normalmente as bancas de concurso cobram. O primeiro é o modelo OSI e o segundo é o modelo TCP/IP. As duas são estruturas que estabelecem como é que os dispositivos dentro de uma rede de computador eles vão se comunicar. Então as duas estabelecem, só que tem diferença com relação ao quantitativo de camadas. O modelo OSI ele é composto por 7 camadas, tá? E cada uma delas tem funções específicas, né? E cada camada é responsável por realizar um determinado tipo de operação dentro do processo de comunicação. Já o modelo TCP/IP, ele é composto por apenas 4 camadas, então ele faz uma redução dessas 7 para 4 e é mais simplificado. Ele é utilizado mais especificamente na internet e em muitas outras redes de grande escala. Tá? Então, digamos que o modelo OSI ele é um modelo de referência para todo e qualquer tipo de rede de computador e o modelo TCP/IP ele é mais destinado para conexões de acesso, né? Redes de computadores conectadas à internet. Seguindo aqui adiante, o modelo OSI, vamos só imaginar aqui as 7 camadas, como é que elas se comportam quando eu tenho aqui um computador, que nesse primeiro caso aqui ele é o emissor, que ele vai enviar a mensagem através de uma rede de computador para esse receptor aqui. Então aqui temos as 7 camadas do modelo OSI, então já é importante você tomar nota aqui, tá? Camada mais alta eu tenho a aplicação, depois eu tenho na camada 6 a apresentação, na camada 5, camada de sessão, na camada 4, camada de transporte, na camada 3, a de rede, né? Aqui na segunda camada, enlace de dados, e na camada 1, a camada física, tá bom? E aí o usuário está interagindo aqui nessa camada mais alta, tá? Que é a de aplicação, e quando ele deseja enviar a mensagem, ele sai, né, passando camada a camada, até chegar no meio físico, na camada física, onde ele vai ter acesso ao cabo, à conexão, seja ela via cabo ou via Wi-Fi, né? E ele faz o envio aqui para o destinatário e chegando aqui ele vai subindo cada uma das camadas até chegar na aplicação para o usuário. Tá bom? Então a gente está vendo aqui de forma bem didática primeiro, mas já já eu trago no final desse vídeo a especificação do que acontece em cada uma dessas camadas. Vamos então ver no modelo TCP/IP também da mesma maneira. Tenho aqui um computador que deseja se comunicar com esse outro através da internet, que ele é mais voltado para a internet. E aqui este é o emissor e esse outro é o receptor. Então, se ele deseja enviar uma mensagem,
Estão aqui as 4 camadas, né? Então, tome nota também das camadas do modelo TCP/IP. Na quarta camada eu tenho aplicação, na terceira eu tenho transporte, na segunda eu tenho internet, e na primeira eu tenho interface de rede. Bom, e aí quando o emissor deseja enviar, também ele sai percorrendo cada uma dessas camadas, né? Cada uma presta serviço para a que está em cima. E quando ele chega na interface de rede, ele acessa o meio físico e envia para o destinatário, que no caso aqui é o receptor, e ele sai subindo cada uma dessas camadas até entregar para o usuário final. Beleza? Então também tivemos aqui uma visão, né, ainda didática desse assunto, e agora eu vou trazer a definição do que acontece em cada uma dessas camadas e quais são os principais protocolos, né, que são utilizados aqui no modelo TCP/IP e também no OSI. A camada de rede de computador são estruturas hierárquicas, né, como nós vimos, de protocolos e de funções que permitem a comunicação entre dispositivos de uma rede. Então esse aqui é o modelo de referência, o modelo OSI, com 7 camadas, como nós vimos. E o modelo TCP/IP, a gente viu que ele simplificou. E era isso que eu queria trazer aqui para vocês, né, a nível de conhecimento. Mas é importante a gente tomar nota de como foi essa conversão, né, de como ele fez o aproveitamento dessas 7 camadas e transformou em 4. Então, basicamente, o que ele fez foi pegar a camada de aplicação, de apresentação e de sessão e transformou tudo isso na camada de aplicação aqui do TCP/IP. Certo? Ok? Já a camada de transporte foi mantida, a camada de rede também foi mantida, mas ela recebeu aqui a nomenclatura de internet. E aqui a camada de enlace de dados e a camada física, ela foi aglutinada aqui como interface de rede. É bom tomar nota disso, porque às vezes cai na questão um protocolo específico e a gente não sabe exatamente qual vai ser a camada que ele vai fazer a referência. Por exemplo, né, o protocolo de IP, ele reside aqui na camada de internet do modelo TCP. E esse mesmo protocolo, se a gente for alocar ele aqui na camada do OSI, ele reside aqui na camada de rede. Então, dependendo da banca, você pode ter como alternativa, né, para esse tipo de protocolo, sendo a camada de rede do modelo OSI, ou ainda a camada de internet do modelo TCP/IP. Então, é importante a gente ter essa relação, né, entre as camadas do modelo OSI e do TCP/IP. Vamos então ver os principais protocolos do modelo TCP/IP, né? Na camada de aplicação, que é a camada de nível mais alto, né, mais superficial, inclui protocolos que normalmente o usuário interage, que é o HTTP, que é para transferência de páginas web, né, o FTP, que é para você fazer download de arquivos, SMTP e POP para envio e recebimento de e-mails, né? Nós temos aulas aqui específicas falando de alguns protocolos de e-mail, tá? DNS, que é o sistema de nomes e domínios, e assim por diante. Tem alguns outros protocolos que também são alocados aqui na camada de aplicação, mas esses aqui são os mais conhecidos. Abaixo dele nós temos a camada de transporte, e aqui nós temos dois principais protocolos, que é o TCP e o UDP. O TCP ele garante o envio de mensagens e recupera algum pacote perdido, né, nesse envio de mensagens. E o UDP ele também envia, né, os pacotes, mas ele não se preocupa se teve algum pacote que se perdeu no caminho. Então o UDP normalmente ele é mais indicado para uma live, uma transmissão ao vivo, né, onde não é necessário, se por um acaso tiver alguma interferência, ele recuperar aquele pacote que se perdeu. Tá bom? Mas os dois residem na camada de transporte, como foi mencionado na questão do concurso que nós lemos. Já na segunda camada aqui, camada de internet, ele inclui o protocolo de IP. Esse é o principal protocolo dessa camada de internet, ou da camada de rede, né, como é chamado lá no modelo OSI. Então, é o protocolo IP, né, de Internet Protocol, que é o protocolo que identifica o usuário na rede. Mas eu coloquei aqui também um outro protocolo, né, que também já vi cair em concurso, que é o ICMP, tá? Que é o Internet Control Message Protocol, protocolo de mensagem de controle da internet, como o nome já diz, ele controla, né, e envia mensagem caso tenha alguma ocorrência, né, de acesso. Que é responsável pelo roteamento, né, o IP, né, ele principalmente o IP, tá, pessoal? É responsável pelo roteamento dos pacotes de dados entre os dispositivos na rede. Tá bom? Eu coloquei esse MP aqui só para mim não esquecer de mencionar, mas esse contexto aqui que ele se refere na sequência é referente ao IP. Última camada aqui, que é a primeira aqui, né, do TCP/IP, é a camada de interface de rede, tá? Inclui protocolos de acesso à rede, ou seja, de acesso físico à rede. Ou seja,
Aqui, como exemplo, nós temos o Ethernet, que é aquela conexão via cabo, através de um cabo RJ45, aquele cabinho azul, né, que a gente conecta na máquina. Normalmente é azul, mas tem de outras cores também. Ou então via Wi-Fi, né, via wireless, rede sem fio. Tá? Então, essa interface ela interage com o meio de transmissão de fato, tá, da rede de computador. Beleza? Eu vou explicar também o que acontece nas 7 camadas do modelo OSI. Que é o seguinte, 7ª camada, camada de aplicação, responsável pelas aplicações de rede, né, de alto nível, como correio eletrônico, navegador web, os serviços de arquivos, entre outros, né? HTTP, FTP, POP, né, DNS, aqueles mesmos protocolos que nós vimos no TCP/IP, estão aqui na camada de aplicação. Já a camada de apresentação é responsável pela conversão, né, dos dados que são mandados daqui da aplicação para baixo, né? Ele comprime e criptografa esses dados. Então, tem alguns protocolos específicos, mas não são cobrados nesse nível. No 5º nível, camada de sessão, responsável pela criação, gerenciamento, né, e até mesmo o encerramento das sessões de comunicação que são estabelecidos entre os dispositivos. Também não é tão usual. Então, por isso que eu digo, o modelo TCP/IP ele tem os protocolos mais importantes, tá? Aqui ele é mais a nível de conceito do que acontece dentro de cada uma dessas camadas. Aí a camada de transporte, a gente pode dizer que é a mesma coisa que acontece na camada de transporte do TCP/IP, responsável pela entrega dos dados de forma confiável, né, ordenada e com controle de fluxo, no caso o TCP, e aqui tem a definição, tá? Que não é muito relevante, porque eles não vão cobrar isso, né? Transmission Control Protocol, né, o protocolo de controle de transmissão, ou ainda o UDP, tá? User Datagram Protocol, tá? Então, são 2 protocolos. Esse aqui, ele se preocupa em recuperar pacotes perdidos, e o UDP ele não se preocupa em recuperar os pacotes que se perderam. Como eu disse, ele é mais voltado para a transmissão ao vivo, onde não há uma preocupação em recuperar dados que se perderam na transmissão. O que mais? Indo para a 3ª camada, camada de rede, que no TCP/IP é a camada de internet, tá? Responsável por rotear os pacotes de dados, né, como a gente viu, entre diferentes redes e identificar os endereços lógicos. Olha só, identificar os endereços lógicos é através do IP, Internet Protocol. Esse é o principal protocolo aqui dessa camada. Na camada 2, camada de enlace de dados, aqui é responsável por garantir a transmissão de dados confiáveis, né, e sem erros, né, de acesso ao meio físico. Então ele meio que converte do nível que estava acima para o meio físico, né, em quadros ou pequenos pacotes para transmissão no meio físico. Ele faz essa conversão aqui, e aí quando chega na camada física, ele é responsável pela transmissão dos sinais digitais e analógicos pela rede. Tá? Então aqui de fato ele interage com cabos, conectores, né? Da mesma forma que acontece também no modelo TCP/IP. Beleza? Então a gente fez aí o paralelo entre os 2 modelos, né, com os principais protocolos dentro de cada uma de suas camadas. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o teu like aí se você gostou, se inscreve no canal se você não é inscrito. Deixo mais uma vez aí o convite para você fazer parte do nosso Plano Aluno Master para receber todos os materiais que nós produzimos aqui em PDF, ter acesso à nossa pasta compartilhada e ainda fazer parte do nosso grupo no Telegram. Beleza? Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês na próxima. Até lá! Tchau!